Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te dizer quais foram as minhas impressões sobre a prova de Ciências Humanas do Enem de 2022. Se ela foi fácil, se ela foi difícil, se ela foi bem feita, se ela foi mal feita. Eu vou adotar aqui não a minha impressão como quem foi lá e tentou fazer as questões, mas uma impressão técnica a partir da avaliação que eu fiz indo lá. Eu acabei de chegar do local de prova, tive vários problemas, inclusive, que eu vou contar no outro vídeo, que foram umas histórias muito engraçadas, e vou contar lá no Instagram também, no @prof.rafael. Mas se você ficar comigo aí até o final, você vai saber se essa prova que você fez vai ser foi uma prova difícil, fácil, uma prova com problema, uma prova sem problema, e o que teve aí nessa prova que tornou ela, de fato, uma prova, e eu já vou começar a dizer, né, complicada. Cara, a prova de Humanas do Enem de 2022, ela pode ser descrita por duas palavras, né? Complicada e diferente. Diferente não do padrão, porque o padrão segue o mesmo por causa do guia de elaboração de itens, mas diferente, inclusive, no seu perfil de composição dos últimos anos. Vou começar pelo tema que vocês mais gostam, embora não seja o que mais me agrade de falar, que é a distribuição dos conteúdos. Comparando com a prova do Enem de 2021 e do Enem de 2020, a gente teve um pouco da recuperação da geografia física. Geografia física que vinha largada num cantinho ali, com uma questão, duas questões por prova, agora voltou a figurar em 4 questões, ali 5 por prova, e quando não eram questões de geografia física, eram umas questões de geografia mais conteudista, como por exemplo cartografia, que caiu, né? Inclusive escala de mapa caiu nessa prova. E aí, lógico, né? Para a entrada da geografia, a gente teve que ter a saída de uma outra componente curricular. Filosofia e sociologia estiveram presentes como sempre estiveram, e a gente vai falar de cada uma delas, né, a impressão de cada uma delas daqui a pouquinho, mas quem saiu e perdeu espaço dessa vez foi a história, né? A história que vinha vindo com uma levada boa de questões, mesmo que mais interpretativas ou ainda mais ligadas às habilidades, menos aqueles conteúdos que você vê no cursinho, né, de 30 semanas do Enem, mas a história ela deixou um pouquinho, perdeu um pouquinho o seu espaço e se misturou muito, inclusive, com sociologia. E aí, tendo falado agora de quais conteúdos, né, ganharam espaço, perderam espaço, qual foi a cara da prova? Cara, a cara da prova foi de uma prova difícil. Não é que os textos da prova, eu não tenha achado os textos da prova longos, eles não eram longos. A exceção aqui, o destaque aqui vai para a quantidade de questões com 2 textos que a prova tinha. E aí uma questão com 2 textos, ela é complicada por quê? Porque embora os textos não sejam longos, na prática, uma questão com 2 textos exige que você interprete 2 textos diferentes, como o próprio nome já diz. E aí é como quase que se você estivesse fazendo uma segunda questão numa única questão. Então assim, se você achou a prova de humanas cansativa, mesmo que os textos não tivessem tão grandes, saiba que é pela grande quantidade de questões com 2 textos. E também, lógico, um perfil da prova de humanas do Enem, que tem tido nos últimos anos grande ausência de imagens, né? Você teve mapa, né, na questão de cartografia, você teve uma outra da questão de energia solar também, né, do porquê que existia mais energia solar em determinadas regiões do Brasil. Mas na prática, ali, tirando os mapas, a gente teve pouquíssimas, nenhuma, se eu não me engano, e mais. Teve aquela questão que era muito fácil ali da violência contra a mulher, mas aquilo não era necessariamente uma imagem, era uma espécie de infográfico, né? Se a gente pudesse dizer assim, que é um gênero que quase não cai na prova de humanos do Enem. E essa, inclusive, eu vou comentar daqui a pouquinho, é uma questão mais recente, né? Foi uma das questões que foi feitas agora para povoar o banco de itens, né? Você vai reparar claramente quando você observar a sua prova isso que eu vou te dizer, e isso é uma informação importante sobre se a prova teve problemas ou não. Mas então, se os textos não foram longos, né, e tirando esses com 2 textos, o que eu achei de fato da prova? Eu achei que a prova veio um tiquinho mais complexa. E aí a complexidade não se dá pelo conteúdo. Existiam questões conteudistas, especialmente em geografia, o que não é o caso, né? Tirando geografia física, né? Em geografia de fato humana, mas eram conteúdos bastante simples de serem dominados. A própria questão de cartografia era uma questão muito tranquila de conversão de unidade de medida, né? Era uma questão muito tranquila. A questão, por exemplo, sobre impermeabilização do solo, né? Sobre ocupação das cidades, também era uma questão tranquila que dava para ser feita, inclusive, em parte pelo texto, né? Se você interpretasse ali o texto tivesse uma ampliação vocabular boa. Só que qual que é o grande problema? Se por um lado a prova teve o seu conteúdo normal, por outro lado os textos foram bastante complexos. E aí tem uma característica interessante dessa prova que torna ela um pouco mais difícil aqui. Fica claro no Enem, e claro, essa prova deixa claro, que não é necessariamente uma questão que tem um texto grande que ela tem um texto difícil. E é doido, né? Porque você repara que a prova, o negócio tá indo para o buraco assim, e eu lembro dessa impressão claramente, quando você lê um texto e você tem dificuldade de entendê-lo,
e esse texto não é um texto de filosofia. É muito doido, porque em alguns casos até se tratavam de textos simples, né? Destaco aquela questão do rio, dos indígenas, Campeb, se eu não me engano. Agora eu posso estar falhando porque eu não tô com a prova aqui. Eu acabei de sair, eu não saí com um caderno de prova. Aquela questão, ela não era difícil, né? Ela não era difícil do ponto de vista de você entender o texto. Só que quando o texto ele não era difícil, você teve a prova dos distratores, assim. Você tinha questões, cara, em que você às vezes tinha 2, 3 distratores que eram muito capciosos. Então, assim, se você saiu da prova com a sensação de que você poderia ter marcado numa questão, tipo a do caixeiro viajante, por exemplo, 2 alternativas corretas ou 3 alternativas corretas, cara, a sua sensação ela não tá longe da realidade. É claro, aquela questão, por exemplo, tinha uma resposta muito clara. Inclusive, eu vou fazer mais tarde uma live, se você estiver vendo aí no domingo, para comentar a prova. Quando eu tiver com o caderno, que os alunos me mandarem, aí eu vou comentar a prova, vou corrigir algumas questões, vou comentar com vocês, enfim, algumas questões difíceis, inclusive. Mas é óbvio, né? Assim, você tinha muitos distratores e muitas questões com muitos distratores. Então, assim, era uma prova difícil de você se certificar em questões que eram relativamente tranquilas, né, no texto base, que de fato você tinha acertado aquela questão. E por outro lado, nas questões que você tinha textos base mais complexos aí, você até às vezes tinha menos distratores. Então foi uma prova que, cara, ela mostra um bagulho que é muito importante para quem vai fazer o Enem, assim, e quem vai fazer o Enem ano que vem, porventura, ou quem fez como treineiro e tá me vendo, ou de repente se você, eu espero que isso não aconteça, não passe. Cara, dá pra você fazer uma prova de humanas que não seja tão conteudista e que seja difícil. Esse é o ponto. Porque o problema dessa prova não foi o nível de conteúdo que ela cobrou, ela não cobrou um conteúdo safado. Ela não cobrou. Se você pega aquela questão, por exemplo, do texto do Manuel Castells, né, sobre economia em rede, a economia global, aquela questão, ela exigia conteúdo, mas ela não tinha uma exigência grande de conteúdo, né? A questão sobre os solos, né, os solos salinos, ela era uma questão conteudista, mas ela não tinha uma exigência gigantesca de conteúdo. É um domínio conceitual. Só qual é a grande questão? Se você soma essa exigência de conteúdo, né, que é um conteúdo razoável, ok, nível Enem mesmo, né, conteúdo mais conceitual, com uma prova cuja interpretação é muito complexa e cheia de distratores, ela virou uma prova difícil. E essa prova do Enem, ela foi, eu sei que você está se perguntando, ela foi uma prova difícil, assim. Ela foi uma prova complicada, ela foi uma prova capciosa, ela foi uma prova que, de fato, faz com que, né, a gente entenda um pouquinho que esse perfil de prova do Enem, ele não é sempre o mesmo. Como assim não é sempre o mesmo? O modelo é sempre o mesmo, né? Varia ali qual o tema que é mais presente, o tema que é menos presente, mas a quantidade de questões conteudistas é a mesma. Só que o nível da dificuldade dos textos, ele nem sempre é o mesmo. Então, cara, ter isso em mente, estar preparado para isso é muito importante. Por um outro lado, se essa prova teve problema, cara, essa prova foi engraçada, né? Porque nem tudo é miséria, assim. A gente teve, eu tenho a impressão, e eu faço a prova do Enem desde 2019, indo lá fazer o regular, né? Óbvio, eu nunca fui preso. Mas eu faço questões do Enem desde o Enem de 2012, lá pro plano do gabarito, né? Pro meu curso. E, cara, eu tenho a impressão de que essa foi a prova em que a gente teve as questões mais fáceis da história do Enem, de humanas. Eu não sei se você concorda com isso. A gente teve questões difíceis, a gente teve textos complexos, não muito grandes, mas complexos. A gente, como sempre, né, não teve a história cobrada daquela forma do cursinho, né, daquele conteúdo de 30 semanas. Então, você tem a questão das mulheres, por exemplo, dentro do segundo reinado, você tem a questão da crise monárquica, né, refletida nos caixeiros viajantes, mas não é aquela história. Só que, cara, um ponto dessa prova foi que várias questões eram muito boçais, assim. E muito boçais, assim. Cara, aquela questão da Carolina Maria de Jesus, por exemplo, sobre racismo estrutural, aquela questão deve ser... Aquela questão não deve ter nível de dificuldade pra estar nem na prova da Enseja. Ela parece uma questão... Aliás, mentira, ela parece uma questão da Enseja. Ela é muito... Se tirasse uma opção, né, obviamente, ali. Ela é uma questão muito tranquila. Muito tranquila. A questão sobre desigualdade de raça e gênero, aquela questão é muito tranquila. A questão do feminicídio, por exemplo, são questões assim que parecem... Engraçado. Claro que eu não tô acusando ninguém disso. Mas parece que aquelas questões foram tiradas do Enseja. E é curioso, porque existia um padrão na prova. Se você reparar bem, e se você estiver me vendo com o texto da prova, com o caderno da prova, você pode reparar. Tem questões aí que o acesso da fonte é de 2021. Então, eles não só não repetiram itens, como eles pegaram itens antigos, né? E que estavam com problema. E isso é claro, tinham itens ali
que, embora consertados, eles ainda tinham problema, tinham itens que não eram paralelos, tinha opção ali de questão que tinha 13 palavras e outra que tinha 9 palavras, e isso não acontece no Enem, tinha algumas questões lá em que isso acontecia, mas isso é o de menos, inclusive. Mas, por outro lado, você tinha questões que foram feitas em 2021. E algumas dessas questões são essas questões muito bobas. Eu não tô dizendo que o cara pegou a questão da Enseja, é óbvio, mas assim, cara, eram questões que eram, assim, você olhava a questão, eu olhei, né, a questão, eu fiz o Enem digital, né, então eu não via a prova inteira, eu ia passando questão a questão. Cara, eu olhava a questão e falava, pô, não acredito que essa questão tá aqui, assim. Porque, é óbvio que o Enem tem questões fáceis, isso é lógico, né? Mas aquelas questões eram mais fáceis do que as questões mais fáceis que eu já vi no Enem. Por exemplo, uma das questões mais fáceis que eu já vi no Enem em 2021 foi aquela questão do Vida de Gado, né? Do Admirável Gado Novo, da passividade política. Aquela questão era muito mais difícil do que a questão da Carolina Maria de Jesus, por exemplo. A questão da Carolina Maria de Jesus era brincadeira. Então, assim, eu me preocupo quando uma questão dessa vem, porque ela tem um valor muito alto, né? Porque, lógico, ela vai ter um nível de proficiência muito baixo. Então eu espero que você não tenha errado essa questão. Eu vou produzir um vídeo de semana de quais questões você não pode errar para ter uma nota boa na prova de Ciências Humanas do Enem. Então, em resumo, óbvio, para acabar com essa ópera toda, foi uma prova difícil. Foi uma prova que teve alguns problemas técnicos de paralelismo. Tinha muito sinônimo espelho na prova, então, porra, quem foi aluno do plano ou quem viu os vídeos aqui do canal, cara, deve ter aproveitado muito a prova, porque muita parada em que você substituía a palavra pelo gabarito, assim, muito tranquila, né? Muito tranquila, muito. E, bom, uma prova também que teve um nível um pouquinho elevado de dificuldade. Então, se você teve dificuldade aí, cara, fica tranquilo, porque, de fato, foi uma prova que você poderia ter dificuldade mesmo, tá? Me conta aqui embaixo como é que você foi, espero que você tenha ido bem. E se você continua em dúvida sobre, preparação de estudos, o que fazer nessa próxima semana antes da prova de matemática, confere esse vídeo aqui do lado, em que eu te digo tudo que você precisa fazer nessa semana final, antes da prova de matemática e natureza, para você conseguir ter uma nota excelente no Enem. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e até a próxima!